O Globo News Painel. Nosso debate hoje parte das postagens e declarações de impacto de Jair Bolsonaro. O objetivo aqui é menos entrar no mérito de cada uma delas e mais entender o que o presidente pretende com essas intervenções e os seus possíveis efeitos. Porque ele até agora tratou de assuntos de costumes e da disputa política muito mais do que da reforma da Previdência. A lógica de atuação nas redes, que se provou vitoriosa na campanha, funciona igualmente para governar? Sobre essas e outras questões, eu vou conversar com os nossos convidados. No estúdio em Brasília, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL, líder do governo no Congresso e dona da maior votação dada a uma mulher para a Câmara dos Deputados no ano passado. No estúdio em São Paulo, o professor Pablo Hortelado, pesquisador de mídias sociais da Universidade de São Paulo. Também da USP é o doutorado em Ciência Política de Camila Rocha, também ao meu lado aqui na mesa. O tema dela é a nova direita no Brasil. Bem-vindos todos, Pablo, Camila. Vamos direto a Brasília, incluir a Joyce, ainda que virtualmente, nessa mesa. Deputada, o jornal Estado de São Paulo fez um levantamento em meados dessa semana sobre as postagens do presidente da República no Twitter desde 1º de janeiro. Contabilizou pouco mais de 500 postagens, boa parte delas de agradecimento, de saudação a aliados, outras tantas de textos de conteúdo mais ideológico e apenas 5 postagens sobre o projeto de reforma da Previdência ou sobre a ideia de que o governo vai reformar a Previdência. Desde o finalzinho da semana, isso começou a mudar. A partir da sexta-feira, a gente já viu, noite de quinta, sexta-feira, a gente viu o presidente mais incisivo, mais atuante nessa questão da Previdência nas redes. Lhe parece que essa mudança é definitiva? Olá, Renata, tudo bem? Oi para todo mundo aí. Bom, a mudança é definitiva sim, Renata. A gente vai ver daqui para frente o nosso presidente Jair Bolsonaro cada vez mais atuante nas redes sociais para discutir a nova Previdência. Para explicar, olho no olho, para esse eleitor, para esse brasileiro, para esse cidadão, o que é a nova Previdência, que de fato ela não prejudica o país, muito pelo contrário, né? Vai ser a ponte aí para que a gente dê um grande salto no nosso país e para fazer mais ou menos o que ele fez durante a campanha. É uma campanha vitoriosa, ele é um grande fenômeno nas redes sociais e é uma cobrança dos líderes partidários que o presidente seja esse garoto propaganda da nova Previdência. Então, a gente viu algumas postagens, ele também fez live aí essa semana e vai fazer semanalmente lives aí, porque são milhões e milhões e milhões de brasileiros, além de toda a imprensa que acompanham aí as redes do presidente da República. Pablo, a Joyce mencionava como uma cobrança dos parlamentares que o presidente Jair Bolsonaro se engaje na defesa da reforma nas redes sociais. Eu quero que a gente fale muito disso, mas antes eu quero recuar um pouquinho para o que foi notícia essa semana, que foi mais do que qualquer outra intervenção dele, a publicação, a postagem, a reprodução daquele vídeo ali na terça-feira do Carnaval. E você se dedicou a falar disso e no que muita gente viu ali, um impulso, um gesto intempestivo, você disse que não, que aquilo ali era uma maneira de fazer as coisas e uma estratégia do presidente. Você pode falar um pouquinho disso? Posso sim. Eu acho que, em primeiro lugar, o tema dessa postagem está muito enraizado na campanha. A campanha, que foi praticamente toda digital, porque ele não tinha tempo de rádio e TV, ela foi muito assentada em 2 eixos, né? Uma crítica à velha política, aos partidos políticos, ao MDB, PT e o PSDB, e a outra foi em defesa da família, basicamente atacando o movimento LGBT e o movimento feminista. Então, ao pegar um vídeo de um bloco LGBT, não é? E fazer uma espécie de generalização, dizendo que atacando os excessos, ele está muito enraizado num tema de campanha. Em primeiro lugar, eu acho que em segundo lugar, ele também, essa ação condenando esse bloco, parece também uma resposta à cobertura dos meios de comunicação, que estavam ressaltando que os blocos estavam todos muito, digamos assim, antagonizando com a presidência da República, né? Então, teve blocos por todos os países, estavam tematizando tanto do ponto de vista temático, os desfiles vencedores das 2 escolas tinham agendas contrárias ao do presidente, a gente teve blocos criticando o presidente, xingando o presidente, gente se fantasiando, criticando escândalos ligados ao PSL e ao presidente. Então parece também que foi uma resposta na dinâmica da polarização, no sentido de que se o carnaval está nos atacando, então nós também vamos atacar o carnaval. E, em terceiro lugar,
faz parte de uma estratégia assim, muito divisiva de mobilizar o seu próprio público, não é? Deixar ele em um processo de excitação permanente, não é? Apelando para temas assim, de forte conteúdo emotivo, que é o que permite com que ele faça com que suas mensagens cheguem a um grande público nas mídias sociais. Porque comunicação presidencial, circunspecta, moderada, nas mídias sociais não funciona, porque a mensagem não chega. Para a mensagem chegar ao seu destino, as pessoas que estão recebendo essa mensagem, elas têm que ficar indignadas, elas têm que ficar assustadas, elas têm que ficar entusiasmadas, têm que ter um sentimento forte que faz elas apertarem o botão de compartilhamento, que daí a mensagem trafega. Então, digamos assim, um estilo mais circunspecto, mais presidencial que é cobrado dele, não é compatível com uma comunicação orientada às mídias sociais. Camila, o Pablo usou a expressão mobilizar a própria base. E isso me leva para o seguinte, a empresa de monitoramento digital Bytes foi olhar a repercussão dessa postagem do presidente no Carnaval e chegou à conclusão que sim, que essa postagem teve o condão, digamos assim, de reanimar ou de dar uma carga de energia na base original do Bolsonaro. E que os aliados do presidente, embora muita gente possa ter ficado indignada, nas redes os aliados do presidente foram mais ativos na defesa dele do que a oposição em se revoltar ou em criticar aquela postagem. Nesse sentido, eu te pergunto, você vê como um presidente como Jair Bolsonaro possa abandonar esse recurso? Porque manter os fiéis é um dado importante da equação para qualquer governante. Com certeza. Eu acho que é o seguinte, a campanha foi feita toda com base numa militância muito, muito aguerrida, né? Muito orgânica mesmo, uma militância de base que foi se formando ao longo do tempo, porque, na verdade, tem dois fenômenos diferentes, que um é a nova direita, que vem se formando mais tempo, e outro o bolsonarismo, que é mais... começou a partir de 2014. Mas, de qualquer maneira, essa militância, tanto os bolsonaristas quanto os militantes da nova direita, eles se juntaram e eles têm os mesmos repertórios, que é isso, usar meme, usar esse tipo de comunicação nas redes. E, quer dizer, eu acho que como a campanha foi uma campanha antissistema, depende muito de mobilização, depende muito da mobilização dessa militância, que é, na verdade, uma militância que vai apoiar, provavelmente vai apoiar o presidente, não importa o que acontecer, né? Então, como eu acho que do ponto de vista, vamos dizer, de instituições políticas, não teve muito tempo, não só para o presidente, mas também para todos os políticos que depois passaram a compor o PSL para firmar vínculos de lealdade política, para construir o partido, acaba que depender dessa militância é muito mais importante, porque esses vínculos não foram criados, né? Não tem uma sustentação política mais tradicional, né? Uma sustentação que ela vem mais da ativação dessa militância de base. Agora, como isso vai acontecer para essas dinâmicas governamentais, isso a gente ainda não sabe, né? Eu tenho uma pergunta para a Joyce e que tem diretamente a ver com a maneira como você se elegeu, Joyce, com a sua votação, com todo o desgaste da chamada política tradicional ao longo da campanha. Ao mesmo tempo, você está agora dentro do Congresso encarregada de algo muito concreto, que é ajudar a fazer avançar a reforma da Previdência. Nesse sentido, eu me lembro de uma declaração recente do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do qual, até onde a gente sabe, você está bastante próxima e atuando muito em sintonia. Ele disse por esses dias o seguinte: olha, aqui esse negócio de velha política, nova política, não tem mais. Nós estamos fazendo política e tentando avançar um projeto importante. Eu queria saber qual é a tua percepção disso. Quer dizer, você foi eleita de uma maneira, numa legislatura de muita renovação, e, ao mesmo tempo, os parlamentares que você precisa trabalhar agora no convencimento, nem todos funcionam dessa maneira. Como é que é isso, Joyce? Bom, eu só quero fazer antes, Renata, aqui uma ressalva, porque o Pablo comentou sobre o tweet do presidente, né, falando de um ataque a grupo LGBT. Não foi isso que aconteceu. O presidente postou uma ação, um fato que aconteceu em plena luz do dia, de um ato libidinoso, logo criminoso. E foi isso que gerou toda aquela balbúrdia. Em relação a nova política, velha política, eu tenho conversado muito sobre isso com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ele tem se mostrado aí um leão
engajado na aprovação das pautas econômicas, que foi de fato que nos aproximou, porque é uma questão óbvia, se a gente não conseguir passar a nova Previdência e outras pautas econômicas, mas a começar pela nova Previdência, o Brasil quebra definitivamente, a gente não tem para onde ir, né? E quando ele fala entre nova política e velha política, ele diz, não, é política. O que ele está querendo dizer, e eu conversei com ele sobre isso, é o seguinte, só tem um jeito de fazer política de maneira séria e decente. O outro jeito, né, que é a velha política, é a má política. Então, a gente não pode fazer má política, tem que fazer boa política. A política que essa população quer, cobrou e disse nas urnas que quer essa mudança. E eu vejo uma mudança de comportamento, sim, até mesmo de caciques mais antigos da política brasileira, que estão olhando com outros olhos esse cenário todo e que estão entendendo que o eleitor, o internauta, o tuiteiro, o menino lá do Facebook, do Instagram, vai dar palpite sim, vai meter o bedelho sim e vai dizer, vai cobrar, vai dizer, olha aqui, seu senador, olha aqui, seu deputado, eu não quero que você vote dessa forma. Que é o que aconteceu, por exemplo, no caso aí da eleição do nosso presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre. Uma pressão, de fato, de fora para dentro, com tudo desenhado, para que o Renan Calheiros continuasse aí dentro do Senado. A gente conseguiu fazer uma grande mobilização e praticamente obrigar o senador a expor publicamente o seu voto, mesmo com uma decisão do Supremo. Então, é uma conjuntura de forças aí que, de fato, vão fazer com que os parlamentares façam uma boa política. Vai ter gente desviando aqui ou acolá? Claro que vai. Vamos combinar que tem gente boa e gente ruim em todos os lugares. O que cabe a essa turma da mobilização das redes sociais? É fazer, eventualmente, a pessoa errada, no lugar errado, fazer a coisa certa. Mas eu posso dizer para você que a grande maioria está comprometida com a coisa